Pronto, já podemos iniciar. Isso, eu vou fazer de conta que a gente ainda não começou, né? Vou te cumprimentar. Esses eventos, o teu áudio está aberto. É o áudio do Álvaro aqui. Tá bom o áudio aí? Tá ótimo. Tá ótimo. É que eu tô do lado do meu marido e o áudio dele. A gente não pode estar os dois com o áudio aberto, senão a gente não consegue. Fica ruim o som. Eu queria, então, dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, né? O meu nome, acho que eu conheço todos. Meu nome é Letícia Fraga. Eu sou professora aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Sou professora do curso de Letras, na graduação, no mestrado, né? Tenho colegas aqui comigo e estudantes aqui da nossa universidade, professores indígenas aqui do Paraná também, que vieram para escutar, então, essa sua palestra de hoje, Ricardo. A gente ficou amigo na internet, né? Não foi? Foi, sim. Amizade. Acho que você compartilhando coisa, eu compartilhando coisa sua, né? Coisa que você postava. E aí nós ficamos amigos pelo Facebook e começamos a conversar, não paramos mais. Eu acho que a senhora tem até um sangue indígena, viu? Tomara. Tomara. A gente não sabe, né, Ricardo, porque assim, é tanta tristeza, né, tanta morte, né, que se a gente tem, você, no caso, você lembra, né, você tem os seus parentes à sua volta, né, mas quem tem muita gente que não sabe, né, a gente vive essa tristeza no nosso país, né. Por isso que eu acho... Então, eu queria que você pode começar se apresentando, né? E aí, claro, se você quiser, depois eu te mostro os parentes que estão aqui também conosco. Primeiro eu vou dar uma fala na língua indígena, que essa é o nosso foco principal, é a nossa língua. A maior importância da nossa vida é a nossa língua, que nos identifica como indígena, e depois a gente se apresenta. Veja só. Socha cacau actualha confia. Clenite necada e acho que até com a secodo nete. Chana e ressalha erdidilha feca. Nema nika kletnete ya taku kilha satqua. Watcho kaksehemo actua. Esjoalke. O chai tua sato. Et do acerle necte. Wet takamak do sehema. Setne nando de arresque. Esjo asato. Astiu alai. Necte o funana tati que a mac do sehema tawaston que a mac do se. O saton que aqui a oslate de sa. O set so satet katao sato é. E a oslate de sa. Chanalha. Koke é que ni que ai chanalha. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ricardo Veríssimo, professor da língua indígena. O meu nome da língua indígena chama-se Atua Veríssimo. E a gente está aqui para fazer a troca de conhecimento com nossos irmãos não índios e os nossos irmãos índios que se encontram presentes aí junto com vocês, né? Porque acredito eu que nesse momento a gente precisa ter uma união, né? Uma união em combate a Covid, que vem vitimando, já vitimou e continua vitimando muita gente no nosso Brasil. Então, na minha língua, eu fiz uma pequena oração na frente de vocês que se encontram aí e outros irmãos não índios, né? Foi um pedido que eu fiz a Deus, pedi a eles para que a Covid que se encontra rondando o mundo não chegue a atingir vocês, que nesse momento se dão as mãos junto com a gente, né, para um benefício da nossa comunidade indígena, onde a gente se encontra preso praticamente, sem poder se deslocar da nossa comunidade para buscar meios de sobrevivência. A comunidade indígena tem uma renda única, que é o artesanato, né?
É através do artesanato que a nossa comunidade sobrevive. E como apareceu essa pandemia, a gente ficamos de mãos atadas, sem poder fazer nada, sem poder sair, né? Porque lá fora a gente temos muitos irmãos que nos acolhem, que nos acolhem de uma maneira legal, né? Abrindo as portas para que a gente entre. Então, as escolas do Brasil, né, no Rio, São Paulo, Brasília, enfim, etc., eles nos acolhem de braços abertos, onde a gente faz as nossas apresentações culturais, a gente dá palestra, falando da nossa vida indígena, vende nossos artesanatos e tem como a gente sobreviver dessa forma, mas com a pandemia não tem como a gente se retirar daqui da nossa etnia indígena Funiô. Então, é de coração que a gente está aqui para realizar essa palestra junto com vocês e fiquem à vontade em questão de perguntas. É isso. Então, Ricardo, conta um pouquinho sobre qual é o trabalho do grupo que vocês têm aí na comunidade, pelo qual você é responsável. O que que vocês fazem? Quem participa desse grupo? E o que que vocês fazem nesse grupo? Bem, a gente, Bom, desliga o áudio. a gente tem 22 componentes no grupo, né? Onde a gente pratica danças, cânticos e palestras, né? Esse mesmo grupo é um grupo que estuda a língua materna e a cultura em sala de aula, onde que no momento, como a sala de aula está parado, a gente estuda pela internet, né? Através do WhatsApp, a gente faz as atividades, faz as perguntas e os alunos vão respondendo. Então, esse é um grupo que a gente apresenta nas escolas, apresenta em outras repartições, né? Fazendo palestra, como um cântico, danças e as vendas de artesanato. Essa é uma das ações praticadas pelo nosso grupo. Existem outras. Esse mesmo grupo se desloca junto comigo para a mata para realizar estudos das ervas medicinal, né? Junto com 3, 4 anciãos, que são eles que darão as coordenadas para que a gente conclua esse trabalho que a gente busca. Então, essa mesma equipe também trabalha com as gravações do audiovisual, onde a gente faz documentário falando da vida indígena, como viviam nossos antepassados, o que eles faziam para sobreviver antigamente, que era uma vida sofrida, eles não tinham internet, eles não tinham a inteligência de se deslocar. Era no tempo que trocavam um pedaço de espelho por uma imensidão de terra. Eles não tinham conhecimento. Então, hoje é diferente, hoje, graças a Deus. E porque a gente usa a internet, porque a gente fala a língua do não índio, não é obrigado a gente esquecer da nossa origem, da nossa cultura, de esquecer de viver a nossa vida indígena. Não. Também ter um conhecimento disso, porque se não fosse, a gente não tivesse conhecimento, hoje a gente não estaria aqui dialogando e passando, fazendo essa troca de conhecimento, né, amiga Letícia? O que eu estou acompanhando, assim, que é o que vocês estão fazendo atualmente, então vocês têm vários assuntos, né, que vocês Vários. ensinam para as crianças, né, e Isso. um deles é a questão da medicação, do medicamento, da medicina tradicional, né, e aí, por isso que a gente propôs de fazer essa fala hoje sobre isso, porque é o que os meninos estão estudando, né. Quantas viagens vocês fizeram para o mato com os anciãos já esse ano? Esse ano, a gente já se deslocou umas 12 vezes,
uns anciãos, 12. Porque uma vez que a gente se desloca com os anciãos, eu acredito que vale por um mês. Eles têm muita resistência. Eu vejo os anciãos de 70 anos andando na mata como se não tivesse nem aí. E existe uns rapazes que dizem, eu já estou com sede, eu já quero comer, e o ancião fica rindo. Quer dizer que é uma resistência diferenciada. As gerações não vão mais se comparando com as outras. Sempre vai fracassando, vai fracassando. Então, para que isso não fracasse, a gente continue incentivando os nossos indígenas para que essa resistência permaneça, a gente tem que trabalhar dobrado. Sem contar que não temos ajuda de político nenhum aqui dentro da nossa aldeia, político nenhum, e de nenhum governante, afinal. Então, a ajuda que nós temos são de vocês, né? São de vocês, porque eu eu não me envergonho de chegar numa amiga minha e de falar. Nós temos essa ação para realizar. A senhora pode contribuir com a gente na medida do possível? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque a gente somos ser humano, né? Estamos aqui para dar mão uns aos outros. Então, se puder, vai contribuir com a gente. Se não puder, a gente entende, né? Da mesma forma. Mas, se a gente for depender de político aqui, a gente nunca consegue nada, porque em tempo de política, eles tratam o eleitor como uns reis, uns príncipes, rainha, mas quando eles prometem tudo na vida, mas quando acaba a política que eles ganham, tem um em Londres, tem outro em Houston, e vão viajando por aí, Barcelona, e nós que fique, né? Uhum. Então, para nós, o apoio maior são de vocês, nessas caminhadas que a gente vai. Então, foram 12 vezes que a gente se deslocou para o estudo das ervas medicinal. Como eu falei outro dia com a senhora a respeito da erva, né? Contra a insônia, né? Eu falei que a medicação do não índio, das farmácias, tudo bem, ajuda, mas é uma medicina meio que perigosa, né? Diferente da medicina tradicional, das plantas medicinal, que você utiliza, mas ela não lhe faz o mal, né? Porque não deixa sequela não dentro de vocês. É uma erva medicinal natural, onde que você toma, que ela vai atingir só aquele mal que está lhe prejudicando. E outro remédio do não índio, ele atinge aquilo que está lhe prejudicando e às vezes chega a atingir também vocês. Nós, eu digo, né, de modo geral. Então, a medicina tradicional é muito importante para nós. Como eu falei, qual é o remédio para que acabe com a insônia? Qual é o remédio que vai acabar com a insônia? Você fica, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir, aquela noite ruim, né? Então, você toma um remédio, você está tomando diazepam, tomando esses medicamentos, você vai se viciar numa coisa que vai lhe prejudicar para frente. Então, como eu falei para você, que a erva medicinal, a planta medicinal que nós temos contra a insônia é o mulungu, né? O mulungu é uma das ervas da planta medicinal que combate a insônia, estresse, acaba até com como é o nome dessa doença que anda rondando aí, não é a outra, depressão, essa depressão, né? Por quê? Ele é relaxante muscular, ele acaba com a insônia e você não fica viciado em um remédio que chegue a lhe fazer o mal para frente. Uma vez que você não toma o diazepam, você vai ficar doida, caçando sono, você vai ficar dependente, você precisa daquele diazepam para você dormir.
E o mulungu, como uma erva medicinal, nós temos aí, né, nós temos aqui nessa palestra, outros irmãos índios que se encontram aí. Eles devem ter esse conhecimento também. Né? Eu acredito eu que eles têm esse conhecimento, que o mulungu, a raspa do mulungu, é uma raspa muito poderosa de combate à insônia e essa tal dessa depressão. E são problemas que a gente tem tido, assim, durante a pandemia, né? Então, por exemplo, muita gente com insônia, muita gente com ansiedade, muita gente com dor de cabeça, né? São vários os problemas que as pessoas têm, que têm afetado as pessoas, né? E que encontram várias opções na medicina tradicional, né? É porque realmente essa Covid-19 ela mexeu muito com o mundo, não foi só com uma população, foi com o mundo que ela mexeu. Então muitos caíram em depressão, outros ansiedade, isso daí prejudica a vida do ser humano, porque fica na preocupação, eu vou morrer. Se eu pegar essa doença, eu vou morrer, meu Deus, como é que eu... Entendeu? Então isso mexe com um sistema nervoso de qualquer um ser humano, né? Então, a gente aqui viemos controlando esse problema justamente com essa raspa de mulungu. Né? Isso foi indicado por um ancião da gente de 89 anos. Né? Ele indicou, então a gente foi fazer o estudo junto com ele, o modo da preparação, e deu certo, porque aqui nós tínhamos uma indígena também que não conseguia dormir. Chegava preocupado, essa doença anda no mundo e, e nós vamos morrer, porque... Aí começava, ela ficava tudo, aí o ancião mandou a gente fazer esse remédio. Ela passou 8 dias sem dormir. 8 dias. Então a gente fez o quê? A gente foi e fizemos esse remédio com o mulungu. Então, quando foi dado para ela 6 horas ela dormiu, só se acordou 9 do outro dia. O santo remédio. E assim a gente vai, levando como Deus quer. Mande 2 quilos para cá, por favor. Nós estamos precisando muito. 2 quilos. O senhor não está dormindo, não? Se não tiver, diga. Nossa, ninguém está dormindo aqui, cara. A preocupação é grande. Mas a gente vai pular essa barreira com fé em Deus. A gente tem que ter fé e acreditar no grande Espírito lá de cima, que ele vai acabar com isso. Se Deus quiser, a gente vai voltar a sorrir, se abraçar, ser feliz. Com fé neles. É muito triste a gente ver. E quando falece alguém da família, você não tem direito nem de ir no enterro. É muito doloroso isso. Mas a gente precisa entregar tudo na mão daquele, ó, do grande, lá de cima, que ele resolverá essa situação um dia. Quando a gente tiver o merecimento também, é assim. Lígia. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa raspa, né, de mulungu. Como que vocês fazem assim para atender, né, a pessoa? Então a pessoa chega, conversa com vocês, faz o relato e vocês fazem a escuta. Aí como que faz para orientar a dose para cada pessoa, né, a quantidade que a pessoa tem que tomar? Se pudesse falar para a gente, né, como que vocês fazem para acolher a pessoa, escutar e aí direcionar, né, para essa medicina, para esse saber de vocês, né, para a pessoa tomar certinho. A gente prepara essa erva medicinal, veja só, envia também para outra localidade.
Então, é aconselhável que você tome em um copo, 2 dedinhos dele. São só 2 dedos de medida aqui para tomar essa erva, né, medicinal. Então, você vai tomar 2 vezes ao dia, 2 vezes, meio-dia e à noite antes de dormir. Então, essa é a medida. Você não pode tomar muito, porque senão você vai dormir muito, né? Então, essas são as medidas que faz com que controle o seu sono, quando você vai dormir aquela quantidade necessária, aquele horário necessário, sem ultrapassar do limite. Entendeu? Obrigada. Nada, fica à vontade, a gente está aqui para responder as perguntas. Isso, pessoal. Agora, quem tiver vontade de fazer pergunta, Posso perguntar? pode. Sim, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Então, o senhor disse que Sai e encaminha. entra de Vocês novo. passam O problema isso no teu para negócio. o resto do país, então? A gente pode pedir para vocês, é isso? Vocês vendem para a gente? Eu não entendi. Alguém falou aí. A senhora podia repetir? Vocês vendem para a gente pelo correio, manda essa erva, ou a gente tem que comprar em outro local? A gente manda pelos correios. Já preparada. Ah, Já tá. preparada, a gente envia. Entendi. Então, a professora Letícia pode passar mais para a gente informação daí, para a gente, né, se tiver alguma das coisas que a gente precise, né? No caso, Isso. não que eu precise, né? Uma prima. Estou entendendo, é uma prevenção. Eu tenho fé que é da senhora não precisar, com fé em Deus, é para viver sempre saudável. Eu estou brincando aqui para descontrair, mas todo mundo está precisando. Tinha que botar na caixa d'água isso daí. No pipa aí. Mas poderia falar de outras plantas também, tipo, eu posso perguntar uma doença? Isso, pode perguntar. A gente está aqui para falar sobre outras plantas também. É porque a gente vai por etapa, não é, Letícia? Isso, acho que agora pode, né, as pessoas que quiserem fazendo perguntas, acho que pode fazer, né? Eu gostaria de saber para diabetes, por favor, o que vocês usam? Ou indicam, né? E eu poderia. O diabetes? Diabetes a gente tem umas folhas de araripina. Eu acredito que a senhora não deve conhecer. Umas folhas de araripina, que dá uma queda na glicose alta, né? Na verdade, não acaba com a diabetes, porque não há remédio para acabar no momento, né? Mas eu acredito que tem um controle maior do que a insulina, né? Entendi. É para tomar, então, no lugar do remédio alopático, né? Justamente. Eu não conheço, não conhece, porque não tem, só tem aqui no Nordeste. Então, no Nordeste tem uma bondade que nasce remédio bom. Existe muitas ervas medicinal que a gente utiliza para várias doenças, né? Para várias doenças a gente utiliza essas ervas. E aí a gente vai falando de uma por etapa. Né? Então essa araripina a senhora não tem conhecimento porque não tem aí no sul, e sim aqui no Nordeste. Sim, o Nordeste é muito rico, né, em plantas, e vocês já fizeram muitos estudos, então realmente são coisas que a gente precisa conhecer mais e consumir mais. Eu também acho que diabetes não tem cura, né? Porque uma vez que o pâncreas para de produzir insulina, ele não vai voltar a produzir. Mas realmente a gente pode tomar alguma coisa mais maleável, né? Para poder fazer ele ajudar. Existe também o cajueiro roxo. Também o cajueiro roxo, ele é utilizado contra a diabetes também. Ele controla muito e você vive como um ser humano normal, sem sentir nada.
Mas, porém, você precisa usar esse cajueiro roxo, né? Faz uma garrafada, coloca na geladeira e vai tomando diariamente. A senhora toma 3 vezes ao dia. Toma um copinho, meio-dia toma outro copinho, quando for à noite toma outro copinho e assim você está utilizando uma medicina natural que não vai fazer o mal, não vai prejudicar seu pulmão, não vai comprometer Fígado, os né? órgãos. Isso. É que o problema da gente tomar muito remédio é o nosso fígado. Justamente. Mas eu agradeço muito, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu pergunto aqui. Vamos deixar os outros falarem. Fique à vontade, nós estamos aqui para isso, né, amiga Letícia? Isso. Tem uma pergunta aqui do Felipe, que é um parente seu aí do Ceará. Não sei se o Felipe quer falar no microfone. Sim, sei que sou. Não está podendo abrir, ele não está podendo abrir o microfone, ele está no. Eu esqueci que ele estava fazendo não sei o quê. Ele diz assim, que gostaria que você falasse um pouquinho sobre as garrafadas. Que tipo de medicamento é e para que ela serve? Sim, ou não. Veja só, a gente faz uma garrafada com aroeira, que é um anti-inflamatório muito bom, né? E também a gente faz outra garrafada com a raspa do joá junto com o alecrim, que é um expectorante natural, né? Então, a gente usa o alecrim junto com o joá para combater até a asma, falta de ar, né? Contra a tosse, bronquite, é muito utilizado aqui. Então, também a aroeira é para alguma coisa, alguma infecção dentro das pessoas, entendeu? É muito bom para as mulheres, a aroeira, né? Num período de menstruação, ela pode utilizar, né? Se banhar com a aroeira, e é muito bom nessas partes aí. Aí tem também mororó, né? O parente conhece o mororó aí. O mororó também uma das garrafadas que é utilizada também. O mororó pode se associar junto com o cajueiro roxo a combate a diabetes, né? Porque a diabetes também é uma doença que vem incomodando a população brasileira também, né? Muitas pessoas sofrem de diabetes, então a gente fabrica essas garrafadas para vários tipos de doença. Entendeu aí, nosso parente? Um abração para você aí, viu? Álvaro levantou a mão, né? Tá vendo mais alguém? O Álvaro, desculpa aí. Ricardo, por gentileza. Sim. Eu queria que você me falasse um pouco sobre as condições da mata aí, né, nesse Sim. sertão, e porque a aroeira também está se acabando, né? Isso, boa pergunta. Eu gostei Muita dessa planta se pergunta. acabando, e sobre a questão espiritual do remédio, se tem os rituais para se fazer esses remédios, né, se pode ser falado, né, sobre isso, mas se não pode ser falado, dado alguma coisa mais aprofundada, assim, que diga assim, ó, isso aqui é feito com rituais, né, só para saber quais são os remédios que precisam de rituais para serem tomados, né, ou para serem feitos. Olha só. Primeiro eu vou responder a pergunta falando sobre a mata, né? A mata da gente, ela tá um pouco meia defasada, né, por conta de algumas pessoas que assassinam a natureza, né? E eu acho que a gente tem que ter a consciência que nós não podemos acabar com a mata, porque é da mata de onde a gente retira a medicação,
a medicação natural. Quanto à aroeira, a aroeira está um pouco difícil por aqui mesmo. Mas lá no ritual sagrado, onde a gente passa 3 meses, ainda existe muitas aroeiras, onde a gente pode tirar só para atender alguma coisa sobre... É para atender só a precisão. Então, a gente pode tirar. E reflorestar. A gente vai reflorestando também. Eu esqueci, Letícia, de falar isso também, né? Eu esqueci de falar para você que aqui a gente tem uma equipe que refloresta a nossa mata, né? Então, voltando a falar a pergunta dele, em questão de ritual, não. A gente não faz um ritual para fazer um remédio, né? Porque o remédio, a gente já faz ele autorizado pelo grande espírito lá de cima. Então, o remédio já vem abençoado por Deus, né? A mata da gente, voltando ao assunto da mata da gente, a gente precisa reflorestar cada vez mais. Mas, é como eu já falei, são muitas dificuldades que a gente enfrenta. E a gente precisa de mudas, né, aqui para plantar. O coqueiro oricuri. O coqueiro oricuri é uma das plantas mais importantes que a gente temos aqui. Porque é dela que a gente fabrica esteira, tapete, bolsas, os artesanatos. Muitos artesanatos saem dessa palmeira, né? Então, hoje ela se encontra um pouco escasso aqui e a gente precisa dessa muda para reflorestar. A gente faz chapéus de palha. Tudo é dessa palmeira que eu estou falando. Esses chapéus são feitos da matéria-prima, né? Então, também tem outra matéria-prima, que é o crauá, que a gente precisa também. A gente precisa também reflorestar, né? Um crauá que está indo embora também aos poucos. Então, com o crauá a gente fabrica esse artesanato aqui, né? Essa bolsa, que é onde a gente faz onde se desloca para outros estados, outras cidades, a gente leva para comercializar, né? Então, tudo que a gente procura na natureza, tudo que a gente precisa, o índio, ele encontra na natureza. Então, é muito doloroso quando a gente vê uma pessoa desmatando, queimando a mata. Por quê? A natureza é uma das fontes principal da matéria-prima para a gente. Então, a gente precisa preservar cada vez mais. Então, agora mesmo, eu estava com um projeto, né? E vou botar esse projeto para frente, com fé em Deus, para adquirir mudas, para a gente fazer um novo reflorestamento lá na mata. E eu acredito que a gente vai conseguir um projeto para adquirir mudas das plantas nativas, que é a catingueira, a quixabeira, a aroeira mesmo. Tudo isso, a gente precisa dessas mudas, né? É importante que a gente faça a reflorestação do nosso local sagrado. E isso a gente pede a Deus que a gente encontre um caminho, uma luz, para que a gente consiga fazer esse reflorestamento. Entendeu, meu irmão? E é isso. Sim, obrigado, querido. Por nada. Vamos. Desculpe, como é que é o nome desse amigo aí que está atrás de ti? Está do seu lado aí. Etnidua é o nome dele na língua indígena. Etnidua.
que significa acordado. E o meu é Achua, que significa remédio. Olha só. Na língua indígena. Ele vai se apresentar para vocês agora. O Etnida vai falar, ele vai se apresentar para vocês um pouco. Cauê? Oi, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode sim. Boa tarde, vocês estão me vendo bem? Boa Acabei de tarde. chegar aqui. Boa tarde, meus colegas, boa tarde, meus parentes aí. Meu nome, eu estou ainda de máscara, acabei de chegar aqui no trabalho. Meu nome é Joel, sou indígena, sou da etnia Caigangue. É um prazer, aqui do Paraná. Não pude acompanhar desde o início a sua fala, mas levando em consideração os conhecimentos tradicionais e a sua fala que é voltada para a questão dos medicamentos tradicionais, eu acho que isso é muito importante, realmente. Eu acredito que nós, indígenas, independente de qual etnia, nós temos que lutar pela preservação dos nossos costumes, das nossas culturas e tudo aquilo que envolve, né, esses conhecimentos, né, que é a questão da natureza, que nem você falou ali, preservar. Eu acho que é muito importante o papel dos povos indígenas na preservação do meio ambiente, né? Nós temos que levar em consideração que nós não pensamos em preservar apenas para nossa, digamos, para o nosso presente, mas sim a gente sempre leva em consideração, pensando, né, no nosso futuro, né, da humanidade, de uma forma geral. Eu vi que você falou ali no final, né, fazer uns projetos, até no começo do ano, a própria, acho que a FUNAI liberou alguns editais, onde foram feitos alguns projetos. Que pena que vocês não tiveram essa oportunidade de fazer, que seria uma boa oportunidade para fazer e tentar um recurso para implantar, talvez, um viveiro de frutas, aliás, de plantas medicinais, né? Eu acho que isso seria muito legal. Eu não sei se eu falei, mas eu sou engenheiro agrônomo e eu trabalho aqui junto com a comunidade indígena. E a gente desenvolveu, inclusive, esse primeiro edital, a gente conseguiu fazer esse projeto, onde a gente foi aprovado o nosso projeto para fazer um viveiro de mudas, né, pensando no reflorestamento ecológico das nossas terras, das áreas degradadas. Então, esse a nossa ideia, a nossa proposta. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se aí para vocês, hoje eu trabalho na Imater, né? Não sei se vocês têm esses órgãos aí por perto, não sei como que funciona nesse estado de vocês, se eles dão algum suporte, eles dão alguma assistência técnica, como que é? Boa tarde, meu parente. É um prazer imenso falar com um parente meu. Né? Quanto a essas perguntas, a gente não tem assistência sobre isso, porque, como eu falei, a gente reside no Nordeste. É muito difícil no Nordeste. Diferente de vocês aí no Sul, no Sul, né? Você falou aí de um viveiro, que para mim é um sonho. Isso daí é uma conquista que eu busco, tá entendendo? De conseguir um viveiro assim, para que a gente consiga produzir nossa armuda, né? De preferência a nativa do nosso conhecimento que a gente tem, que já serve como um remédio, onde a gente retira, faz a garrafada, né? Vários remédios. Então, a gente não tem essa assistência que o pessoal tem aí fora, né? Quando a FUNAI libera os editais, lá em Brasília, né? A FUNAI libera os editais lá, daqui que chegue no Nordeste, já tem passado a data de projeto.
Aí não tem condição da gente adquirir, então a gente só vai pedir uma mão do pessoal lá fora, né? Porque na verdade é essa, a gente necessita muito de uma pessoa que faça uma ponte, né? Uma ponte para outras pessoas importantes lá fora. Se a gente tem uma pessoa para fazer essa ponte, aí tudo bem, a gente vai conseguir um recurso para fazer várias coisas aqui, como um reflorestamento mesmo, né? Que é de suma importância para a gente, porque você cortar um pé de pau, você está assassinando uma vida de suma importância. Eu penso assim dessa forma, né? Então, eu sou contra isso. Então, busco esse projeto, um dia realizar um reflorestamento dentro da nossa comunidade indígena Funiô, né? Porque a FUNAI poderia dar uma grande assistência para a gente mesmo, na verdade, né? Mas assistência nós não estamos tendo da FUNAI. Praticamente nós somos desassistidos da FUNAI. Por isso que eu acho bom, eu gosto quando os Caigangue, quando os Terena, Chavante, Caiapó, Xinguano, que eles botam pegado na FUNAI em busca de um projeto, eu acho bom. Tá entendendo? Eu fico na torcida aqui, ó, pedindo ao grande Espírito lá para dar força em meus parentes lá, para eles adquirirem esse projeto. Esses projetos que chegam a beneficiar as comunidades indígenas Funiô, né? E aqui eu venho ainda buscando, através de comunicação com nossos amigos na internet, buscando um dia conseguir uma pessoa lá fora que possa fazer a ponte para que a gente consiga um reflorestamento dentro da nossa comunidade, dentro da nossa mata indígena lá que a gente necessita. Porque às vezes aqui a seca é muito cruel com a natureza, né? Até com a gente mesmo aqui, às vezes a gente não chega água nas torneiras, então a gente precisa o quê? Precisa comprar as águas, né? A gente tem que comprar um pipa d'água, comprar uma caixa de água para poder a gente ter água dentro da casa da gente. Então, tudo isso era para a FUNAI dar essa assistência, né? Era para a FUNAI dar essa assistência. Mas, como eu falei, que no Nordeste as coisas são difíceis. Não é como no Sul. Mas nós somos indígenas, a gente tem resistência e a gente vai levando nas forças de Deus, assim. Eu queria dizer, Ricardo, que o Joel, ele foi aluno da universidade aqui onde eu trabalho, né? Eu, a Lígia, a Lucimar, e ele foi o primeiro agrônomo indígena formado na universidade. Muita luta, muito empenho, muita resistência. A formatura dele foi linda demais, eu chorei demais de lembrar da vontade de chorar de novo, de tanta alegria, né? E eu fico mais alegre ainda vendo hoje, né? O Joel é pai fresco também, nasceu a segunda filhinha dele faz poucos dias, né? E ele, logo em seguida de formado, foi contratado e hoje está fazendo esses projetos com as comunidades e, né, não adianta, a gente precisa ter pessoas indígenas nessas posições, né, para poder construir as coisas da forma como é melhor para vocês, por mais boa vontade, né, que as pessoas não indígenas tenham, e nem sempre tem, né, às vezes a gente não consegue perceber as necessidades, né, então eu fico, assim, muito orgulhosa, né, de tudo isso que ele está conquistando, e desses projetos que ele acabou, né, que acabaram conseguindo financiamento, porque isso é muito importante para a comunidade. Depois, aqui, eu passo o contato de vocês um para o outro, né, e vocês conversam quando vocês puderem, mas para vocês trocarem uma ideia. Isso. Né, Joel?
Com certeza, professora. Eu fico esperando o contato e o que a gente puder contribuir, a gente contribui, né? Hoje, como a senhora falou, realmente não foi fácil, né? Mas eu acredito que a partir do momento em que nós termos mais acessos a essas questões, digamos, políticas, essas questões públicas, órgãos públicos, quem sabe assim, né, a gente também consiga mais apoio, né, dessas instituições para fazerem mais trabalhos dentro das terras indígenas, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos conseguindo uns inícios de recurso aí para mais de 50 famílias, a gente está acompanhando a terra indígena. Então, para você iniciar uma atividade. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Por isso que quando eu tô com a cara de cansado hoje, porque hoje foi bastante corrido também, é, mas eu fico feliz. É uma canseira que no final da tarde eu chego e falo, nossa, que bom que de certa forma, eu tô retribuindo, sabe? Como eu estudei ainda falo da questão das escolas públicas, né? Sempre estudei em escola pública, ou seja, alguém sempre estava, né? De certa forma, a gente deve né, esse retorno para a sociedade. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo com comunidades indígenas, com comunidades não indígenas, né, com comunidades dos MSTs, né? Então, de certa forma, eu tô retribuindo tudo que a sociedade também me fez com que eu hoje me tornasse um profissional, né? Então, por isso que essa é a importância das escolas públicas também, né? De nós, se nós não tivéssemos escolas públicas, talvez nós não teríamos indígenas médicos, indígenas professores, indígenas agrônomos, né? Então, isso é bastante importante também, né? E em relação aos projetos, esses editais realmente, às vezes a gente perde os prazos, mas no que puder ajudar, eu estou à disposição aí, a gente vai conversando. Rapaz, é, é um orgulho a gente ter um indígena, né? Ainda mais formado por essa mulher que eu não sei nem o que eu digo dela mais. A inteligência é, ultrapassa. Então, para nós, é um orgulho a gente ter um indígena, né, formado lá fora, porque a gente vê que o índio também é capaz, né, quando tem instrução de um não índio qualificado, de grande inteligência, e eu creio que, como você falou, a gente precisa da sociedade, né? A gente é grato por isso. Apesar, né, eu não generalizo, né? Porque apesar que ainda de 1500 para cá, ainda a gente sofre um preconceito, né? Um preconceito por a gente ser indígena. Eu não sei qual foi o mal que nós fizemos no pessoal para poder a gente sofrer esse preconceito. Porque nós somos seres humanos, todos nós somos filhos de Deus. A gente sofre esse preconceito, mas com fé em Deus a gente vai atropelando os preconceitos. Não, como eu falei, eu não generalizo. A gente tem pessoas que nos dão mão, pessoas que nos acolhem, né? E nos formam assim, como a professora Letícia, junto com a equipe dela, formou você, né? E hoje você está aí, né? Formado na faculdade, nos dando orgulho, né? Eu me emociono quando eu vejo um irmão meu fazendo parte desse ciclo aí da sociedade dos intelectual, né? Então, parabéns, meu irmão, de coração. Desejo tudo de bom na vida. Obrigado. Agora o seu filho vai se apresentar, né? Fechou o microfone. Pronto, ele vai se apresentar para vocês aí. Ele foi aluno meu, ele participa daquele filme lá, né? Como eu falei, eu mostrei para a senhora aquele filme que é o Ayacho 1 e o Ayacho 2. Nos dois filmes ele tá. Ele tá uma criancinha pequena e outra
outro ele já tá um rapaz assim como ele tá. Cauê, uma pequena chão. Boa tarde. E o Cauê Boa aqui. tarde a todos aí. Meu nome é Etanido Afuniô. Como ele explicou aqui, nós somos da etnia Funiô. Participei muito dos trabalhos dele, meu pai. Aqui, desde eu criança que eu participava. E para mim foi uma experiência muito boa. Eu tive muito conhecimento com os anciãos e outras pessoas que chegavam e participavam junto com nós desse trabalho. E eu tive experiência com as ervas medicinais, plantas e muitas outras coisas, como cânticos, o idioma também, que é fundamental na nossa vida, né? E hoje estamos aqui, peguei muita experiência através dele. Passando, né? Também. E estamos aí, repassando nosso conhecimento para frente. E é isso. Bacana. Essa tatita da Chico. Pois é. Já apresentou a ele, participou com a gente desde criancinha nesses trabalhos, né? Dando incentivo a outras crianças, a outros jovens como ele, a seguir esse caminho. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui, firme e forte aí com a nossa cultura. Sem contar que, em termos de Nordeste, a única etnia que fala a sua língua, pratica os seus rituais, conserva os costumes dos ancestrais, é a etnia Funiô. Existem várias etnias aqui, mas eles perderam os costumes, né? E a etnia Funiô continuou com essa resistência, com essa força, segurando até hoje os costumes deixados pelos ancestrais. A gente agradece imensamente, né? Já está dando o nosso horário aqui. Agradece imensamente as pessoas que se inscreveram e fizeram uma contribuição, né, que vai ser enviada para a comunidade, né, então essa é uma palestra solidária, né, porque considerando tudo que o Ricardo falou no início, né, falando sobre essa problemática da Covid, de a comunidade para se proteger, para sobreviver, ter que ficar presa, né, não poder sair, não poder, e ficar impedida, né, de fazer o seu artesanato e de ter o dinheiro com o qual essas pessoas sobrevivem, né, então toda essa situação impôs todos esses problemas, né, e eu acho que isso ainda vai um tempo, né, então com todos esses problemas de dificuldade de acesso a auxílio emergencial, né, uma série de problemas. Então, a gente gostaria de agradecer muitas pessoas que colaboraram, porque isso vai possibilitar que essas pessoas tenham, né, uma situação um pouco de colaboração, né, nesse momento tão difícil, em que não existe nem matéria-prima para fazer artesanato, né, então existe uma série de situações aí que precisam ser cuidadas, né, então, e mesmo no momento em que voltarem a ter matéria-prima, também não é bom ficarem se expondo, viajando, né, porque correm risco de se contaminar, né. É por isso que a gente fica recolhido, né, para não correr o risco de contaminar. E também nesse momento, a gente não está permitindo a entrada de não índio para que não chegue a se contaminar, para que os indígenas não cheguem a se contaminar com pessoas de lá de fora. Mas assim que passar essa pandemia, a gente vai marcar um encontro aqui com fé em Deus. A senhora vai viajar junto com o seu esposo e a equipe aí para cá, para a gente fazer um toré. Vamos sim. Desse jeito, né? Desse jeito. Agora a gente vai fazer um cânticozinho aqui.
Isso, a gente agradece. De despedida. Não é isso, Letícia? Isso. Abençoado seja o dia. São só os dois, né, que vão fazer. Eu já vi um vídeo de a comunidade toda cantando. Gente, é lindo demais. E os Punhô cantam muito bem. Então, para a gente fechar o nosso encontro aqui, vai ser maravilhoso ouvir vocês cantar. Aí a gente vai fazer, essa é a nossa consideração final, né? Eu quero agradecer a todos vocês que se fizeram presente, né? Quero fazer um pedido a Deus para que eles guiem o caminho de vocês e protejam vocês de tudo que não presta no mundo, né? Então, é muito gratificante para a gente, entendendo? É emocionante ter esse contato com o não índio, ter esse diálogo, né? Quero agradecer a você, a minha amiga Letícia, a nossa irmã, praticamente. Eu tenho uma consideração muito grande. Esse pouco tempo que a gente dialoga pela internet, é uma consideração muito grande por ela, né? Como se fosse uma irmã biológica, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa, né, que faça essa ponte para a gente e faça com que a gente conheça outras pessoas lá fora, que a gente interaja com outras pessoas lá fora. Isso, para mim, é muito emocionante, é muito gratificante. Eu agradeço muito a você, Letícia, e a todo o pessoal que se fizer presente aí. Que, se Deus quiser, que esse seja um dos primeiros momentos de muitos que a gente terá para frente com fé em Deus. Isso mesmo. Tia Shirley. Qual que é o? Ah, não. Passador do cara. Deixa eu olhar ali que você tocou, achei. Oi? Ya que ya da ya paso, dale ya vitola. Ya que ya da ya paso, dale ya vitola. Ya tu sabes, o te necesita. Acho allá en el tuyo se sonoa. Acho allá en el tuyo se sonoa. Acho allá en el tuyo se sonoa. Allá en el tuyo se sonoa. E calhar, que já foi. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Lindo demais. O próximo vai ser só sobre canto. Só canto, que a próxima é canto. Isso mesmo. Tudo de bom para vocês, tá bom? Para vocês também. Um abração para todos vocês aí, meu irmão. Seu esposo aí. Tá bom. Se cuidem. Até a próxima.